Fernando Haddad, do PT, esteve ao lado de Geraldo Alckmin em um evento promovido pelo Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. O candidato ao governo do estado proferiu uma palestra e depois conversou com os jornalistas. Um dos principais assuntos que foram abordados por Haddad foi a distribuição das verbas às universidades públicas. Vamos acompanhar então o que disse o petista. Então, quando a vinculação fica restrita a um imposto, o risco é muito grande. Quando você faz uma cesta de impostos e constitucionaliza, você aí sim blinda as universidades e qualquer ameaça futura. Então, se eu for governador, eu sei a importância que a autonomia universitária tem para pesquisa, para o futuro. Então, vamos blindar. Cesta de tributos, Constituição estadual. Aí resolveu. Haddad também falou sobre desavenças entre as campanhas nacional e também a estadual do partido. Ele adotou uma campanha em São Paulo com temas nacionais e acabou ficando atrás de Tarcísio de Freitas. Membros do PT criticaram a escolha, mas Haddad disse que está tudo bem no partido. Às vezes um dirigente se sente desprestigiado e faz um tipo de futrica, mas é uma bobagem a pessoa que não entender a relação que eu tenho com o Lula. Eu tenho uma relação de 3 décadas com o Lula. Não vai ser fofoca que vai nos separar. A gente conversa todo dia, ajusta todo dia. Isso não significa que eu não erre ou que ele não erre. A gente é humano, mas a gente vai aprumando o discurso, vai acertando o passo e vamos chegar junto. Marcelo Rocha Monteiro, então nós tivemos essa semana aí esse ruído na campanha nacional com a estadual. Haddad procurou dizer que está tudo bem, que isso acontece, que ele erra também, que Lula erra. Mas como é que você observa um segundo turno muito mais difícil, evidentemente, para o petista? Ele liderou as pesquisas no primeiro turno. Quando houve a abertura das urnas, foi uma grande frustração. Ele estava atrás de Tarcísio de Freitas. Com esse apoio do Rodrigo Garcia, a campanha tem muita dificuldade agora para crescer e conseguir suplantar justamente. Eu vou exercer aqui a minha função de palpiteiro, né? Porque já que os institutos de pesquisa hoje são, em última análise, grandes palpiteiros, eu vou aqui fazer o papel de pequeno palpiteiro. Ele já perdeu essa eleição, né? Essa eleição está perdida para o Haddad, eleição para o governo do estado de São Paulo, né? Porque, veja, o crescimento do Tarcísio já se podia constatar antes, né, do final do primeiro turno, né? E, repito, agora, né, com um segundo turno no qual os eleitores do Rodrigo Garcia dificilmente irão se alinhar com a candidatura do PT, né, essa diferença pró-Tarcísio só tende a crescer, né? Também queria destacar o contraste entre as duas falas que nós ouvimos agora, né? A do Tarcísio primeiro e agora a do Haddad. Enquanto o Tarcísio fala em redução de impostos, em deixar mais dinheiro com a sociedade, né, e menos dinheiro com o Estado, o Haddad nos brinda com uma cesta de tributos, né, uma cesta de impostos, né? Veja só que presente de grego para o eleitor, né? Eu já recebi cesta de café da manhã, né? Elas são bonitas, são bem embaladas, são dadas como presentes em datas especiais. Agora, cesta de impostos, né, é um presente de grego. Então, é um bom exemplo da diferença de visão de economia, né, das visões de economia do PT e do candidato Tarcísio. Marcelo, a gente viu que você deu o seu palpite sobre o segundo turno entre Tarcísio e Haddad. A gente viu durante o primeiro turno que entre 2% e 6% a gente ficou ali entre pessoas que votaram nulo e branco também. O que Tarcísio poderia fazer para que isso fosse revertido, converter esses votos dessas pessoas brancos que votaram branco e nulo, para que essas pessoas também se filiassem, conseguissem votar ali no segundo turno para que ele conseguisse se eleger a governador do estado de São Paulo? Haveria também alguma coisa que ele fizesse, algo que ele pudesse fazer ali no meio do caminho, que pudesse perder votos, inclusive, que essas pessoas não manifestassem o seu apoio a ele? Veja, tudo pode acontecer, né? Nós estamos falando aí de quase 3 semanas até o segundo turno, né? Sempre pode haver uma derrapada, uma declaração
infeliz, né? Mas eu acho que a tendência natural é que esse quadro, né, prossiga, ou seja, de ampliação da vantagem do Tarcísio com relação ao Haddad, né? Eu tive a oportunidade de falar aqui ontem, se não me falha a memória, que o Tarcísio ele tem duas coisas a favor dele. Primeiro, ele tem serviço a apresentar. Ele tem um trabalho, né, à frente do Ministério da Infraestrutura que é considerado um sucesso, né? Era um ministério, era uma área, né? O ministério existe há pouco tempo, mas a área que hoje é o Ministério da Infraestrutura, que abrangia o Ministério dos Transportes e algumas outras áreas, era fonte só de notícia ruim, né? Ou era obra parada, ou era obra atrasada, ou era propina em obra, né? Nos governos anteriores. Não só no governo do PT, para ser justo, né? Em vários governos anteriores. E isso mudou completamente, né? No governo Bolsonaro, e o Tarcísio é a pessoa com quem se identifica essa mudança, né? Com cuja atuação essa mudança é identificada. E a segunda vantagem é que ele fala muito bem, tá? Ele é um candidato bem articulado, ele tem uma capacidade de raciocínio impressionante, ele sabe tudo, sabe os números, quantos quilômetros, quantos isso, quanto aquilo, né? Quantas estradas. Então é isso, eu acho que ele é o tipo de candidato que quanto mais tempo tiver de campanha, melhor. Tem aquele candidato que é o contrário, né? Quanto mais tempo de campanha, pior. Quanto mais ele se expõe, mais ele fala besteira, mais ele fala bobagem, mais ele fala mentira, né? E eu acho que o Tarcísio tem que continuar falando, fazendo campanha, visitando os lugares, e o quadro político já o favorece, e ele é um bom candidato, né? Então é por aí. Eu acho que é isso que vai fazer com que esse percentual de brancos e nulos, né, possa ser revertido, pelo menos uma parte dele, para o Tarcísio, e também as abstenções, né? Eu não sei exatamente se o índice de abstenção de São Paulo foi acima ou abaixo da média nacional, né, que foi 21%, mas é muito voto, né? É muito voto. Então, conseguir tirar de casa esses eleitores que se abstiveram no primeiro turno é uma tarefa muito importante.